Gorin Nojo, o livro dos 5 anéis. Capítulo 1. Terra. Treinei e adestrei-me anos a fio nos mandamentos da arte militar da escola chamada Niten Ichi. Pela primeira vez, resolvi escrever um livro, por volta dos meus primeiros dias do mês de outubro do ano 20 da era Kanhei. Subi ao monte Yato, na terra de Higo, ilha de Kyushu, e rendi homenagem aos seus. Reverenciei a deusa Kannon e me inclinei diante de Buda. Sou o samurai Shimen Musashi Fujiwara no Genchi, natural da província de Harima, com a idade de 60 anos. Desde a juventude, me interessei pelos mandamentos da arte militar. Enfrentei e venci no primeiro duelo, aos 13 anos de idade, o espadachim Arima Kihei, da escola Shinto. E aos 16 anos, derrotei outro grande mestre da arte militar, de nome Akiyama, da província de Tajima. Aos 21 anos, fui para a metrópole, Kyoto, onde me bati em duelo com os mais notáveis mestres de espada da nação, vencendo-o todos. Depois, percorrendo muitas províncias e localidades, enfrentei mestres da arte militar de diferentes escolas, saindo vitorioso em mais de 60 combates. Isso tudo aconteceu dos 13 aos 28 ou 29 anos de idade. Ao passar dos 30 anos, resolvi fazer uma reflexão sobre o meu passado. Não venci apenas pela extrema perfeição da minha arte militar. Talvez, dotado de inclinação nata para a arte militar, eu tenha aliado esse talento à obediência às leis naturais, ou quem sabe, as deficiências encontradas em outras escolas tenham servido de ponto de apoio para o aprimoramento da minha arte. O certo é que depois dessa idade, prossegui no meu esforço e treinamentos diários em busca da verdade mais profunda. Como era de esperar, por volta dos 50 anos, acabei encontrando a essência dos mandamentos da arte militar. Desde então, não passa um dia sequer sem ter um mandamento a perquirir. Guiado pela profunda verdade desses mandamentos, procuro aplicá-los em todas as atividades às quais me dedico, dispensando mestres em tudo. Ao escrever este livro, não recorri aos termos arcaicos do budismo ou o confucionismo, nem tampouco às antigas crônicas de guerra ou às obsoletas estratégias militares. Quero exprimir o meu pensamento e o verdadeiro espírito da escola Ichi, tendo como espelho a província divina Ikanon. Assim, começo a escrever às 4h30 do dia 10 de outubro. A arte militar constitui a lei da classe dos samurais. Os oficiais comandantes devem praticá-la de modo específico, mas mesmo o soldado raso precisa igualmente conhecer os seus mandamentos. No mundo atual, todavia, inexiste samurai conhecedor seguro dos mandamentos da arte militar. Conhecem-se muitos mandamentos, ou preceitos, os que conduzem à salvação pelo budismo, ao aprendizado das letras através do confucionismo, ao tratado de cura de moléstias, ou ainda a assimilação das regras de waka pelos poetas, a arte da cerimônia do chá, ao ofício do arqueiro, entre outras artes e habilidades, todas com treinamento de acordo com a índole e o gosto de cada um. São raros, porém, aqueles que procuram conhecer os mandamentos da arte militar. Inicialmente, o samurai deve seguir o caminho das letras, ao lado das artes marciais. Bunbun-Nido. Seus mandamentos consistem em conhecer e saber apreciar os dois caminhos. Ainda que não alcance grandes progressos nessas duas áreas, o samurai poderá,
de acordo com sua posição hierárquica, fazer o possível para seguir as leis do guerreiro. Ao fazer uma análise do modo de pensar dos samurais, percebo que, em geral, eles se apegam aos mandamentos da aceitação da morte com calma resolução. Não só o samurai, como também o sacerdote budista, as mulheres, ou mesmo camponeses e gente de categoria inferior a ele. Todos devem conhecer o sentido de obrigação, refletir sobre a vergonha e morrer de maneira honrosa. O que não há diferença entre eles e os samurais. Ao praticar os mandamentos da arte militar, o samurai deve ter por princípio superar em tudo a todos os demais, vencendo em duelo individual ou em combate com vários adversários. Assim poderá alcançar fama e progredir na vida, em prol de seu sucerano e de si próprio. Graças às virtudes da arte militar, é possível obter tudo. Entretanto, existem aqueles que, embora tendo aprendido os mandamentos da arte militar, não sabem pô-los em prática no momento do combate real. Por isso é preciso ensinar de tal maneira que a arte da luta possa ser aplicada em todos os casos, em qualquer circunstância. Eis os verdadeiros mandamentos da arte militar. Tanto na China como no Japão, aqueles que praticam esses mandamentos são chamados tradicionalmente de mestres da arte militar. O samurai jamais deve deixar de estudá-los. Ultimamente, há pessoas que vivem se proclamando mestre da arte militar, mas na verdade não passam de meros espadachins. Sacerdotes shintoístas de Kashima e Katori, da província de Hitachi, como que inspirados por suas divindades, fundaram escolas de artes marciais, passando a percorrer províncias para ministrar aulas aos homens. Desde a antiguidade, entre as chamadas 10 disciplinas e 7 artes, inclui-se os métodos de obter vantagem na arte militar. Tais vantagens de uma arte superficial, de espada, não conduzem à verdadeira arte da espada, muito menos a arte militar. Ao observar com atenção a sociedade atual, encontramos aqueles que comercializam as artes mais diversas. Para tanto, apresentam-se como eles próprios fossem o objeto da venda, munidos-se de variados equipamentos. Tal espírito pode ser comparado à flor e ao fruto. Dá-se mais valor à flor do que ao fruto. Isso acontece particularmente na arte militar, cujos mandamentos, enfeitados, floreados, são exibidos sob a aparência de técnica superior. Com isso, reduz-se o vasto conhecimento da arte militar a uma ou duas academias de artes marciais, dojo, com o único objetivo de obter vantagens. Isso nos faz lembrar o que alguém disse certa vez: artes marciais mal aprendidas são causadoras de grandes malefícios. Eis uma grande verdade. Para a sobrevivência humana, existem mandamentos para os 4 classes. Mandamentos do lavrador. Unido-se dos vários instrumentos necessários às suas atividades, o lavrador observa com atenção os movimentos da natureza, como as mudanças de estação, para tirar melhor proveito da terra. Essa é a sua vida, sempre ocupada. E esses são os mandamentos do lavrador. Mandamentos do mercador. O fabricante de saquê adquire os utensílios apropriados e retira de seu trabalho maior ou menor proveito. Vive do fruto de sua produção e dos lucros que obtém. São esses os mandamentos do mercador. Mandamentos do samurai. Ao dispor de toda sorte de armas e equipamentos, deve o samurai conhecer todas as suas características. Eis os mandamentos da arte samuraica. No entanto, aqueles que ignoram as qualidades dos seus instrumentos militares e desconhecem suas vantagens, não estarão negligenciando os treinos diários e caindo no desleixo. Mandamentos do artesão. Tendo como protótipo do carpinteiro, os mandamentos do carpinteiro
consiste em preparar com habilidade os mais variados utensílios e instrumentos, bem como aprender a utilizá-los com perícia, verificar com o esquadro a exatidão das medidas. Essa é a sua vida, a qual ele dedica ao esforço de sempre exercer com perfeição o seu ofício. Temos aí os 4 diferentes caminhos de vida: do samurai, do lavrador, do artesão e do mercador. Vamos agora mostrar os mandamentos da arte militar, fazendo um paralelo com os do carpinteiro. Para isso, tomaremos como exemplo uma casa e tudo que a ela se associa. Tanto podem ser casas da nobreza, da corte imperial, de samurais, das 4 famílias, quanto ruínas de casa, bem como seus aspectos. Assim, a durabilidade, os tipos arquitetônicos, seus estilos, suas tradições, tudo considerado. Decidir comparar a arte militar aos mandamentos do carpinteiro. O termo carpinteiro, Jaiku, significa grande planejador, no kanji, razão por que comparo os mandamentos da arte militar aos da profissão de carpinteiro. Se alguém desejar aprender a arte militar, deve meditar sobre o que está escrito neste livro. O discípulo precisa se dedicar a incessantes treinamentos e prestar obediência ao mestre, sendo este a agulha e aquele a linha. Enquanto o general comandante deve conhecer as leis que governam o país, verificar as leis das províncias, conhecer as normas dos clãs, o mestre carpinteiro deve saber as medidas exatas dos templos e pavilhões, os projetos de palácio e torres, empregar homens para construir casas. Existem, portanto, um ponto de confluência entre o chefe dos carpinteiros e o comandante dos samurais. Na construção de uma casa, é necessário distribuir o madeirame de modo adequado, escolhendo a madeira sem nós, retilínea de melhor aspecto, para servir de pilares da fachada da casa. Aquela que apresenta nós, mas que é reta e resistente, pode ser aproveitada para a parte dos fundos, para celeiras, dintéis, portas e shoji, porta de papel, grandeada e corrediça. Pode-se utilizar a madeira mais frágil, mas que tenha bom aspecto e seja sem nós. E mesmo usando as peças com nós e que apresentem curvaturas, ainda que sejam usadas, se forem fortes, podem ser colocadas em pontos de sustentação da casa. Desta forma, a construção durará muito tempo, sendo difícil destruí-la. Por outro lado, madeiras com muito nós, tortas e fracas, devem ser usadas nos pisos e posteriormente utilizadas como lenha. Ao empregar carpinteiros, o mestre precisa conhecer a capacidade de cada um, que pode ser excelente, média ou inferior, utilizando o seu trabalho em diferentes atividades, como na feitura do tokonoma, de porta corrediça, soleira, dintel, na confecção do teto, de outras partes, aproveitando a habilidade individual. Os menos habilidosos podem ser empregados na colocação de travessas, os ainda piores em emplanar cunhas. Prestar atenção às mínimas coisas, na proficiência de cada um, e até nos aspectos mais fugazes do trabalho, saber como empregar e conhecer o grau de vontade de fazer, estimular, reconhecer os limites de capacidade de cada homem. Tudo isso deve ter em mente o mestre carpinteiro. Em suma, sabendo utilizar adequadamente os homens, tudo correrá bem, alcançando seus melhores resultados. As vantagens dos mandamentos da arte do carpinteiro são análogas às vantagens dos mandamentos da arte militar. Os soldados são como os carpinteiros. Estes afiam a ferramenta, preparam os instrumentos de trabalho, transportam-nos em caixa apropriada, recebem as ordens do mestre carpinteiro, aplanam colunas e vigas, coaenxou, alisam assoalhos e prateleiras, com a plana, gravam e esculpem, conferem as medidas com rigor, dando acabamento fino
até mesmo ao longo corredor externo da biblioteca. Eis as normas dos carpinteiros. Se têm pleno domínio das técnicas e primam pela excelência em seu ofício, executando com exatidão as medidas, tornar-se-ão posteriormente mestres carpinteiros. No aperfeiçoamento da artesania de carpinteiro, é importante ter ferramentas que cortem bem, afiando-os nos intervalos do trabalho. Com instrumentos adequados, pode-se fazer com perícia prateleiras, mitsushi, local onde se guardam utensílios domésticos, pinturas ou caligrafias artísticas, estantes, mesas, lanternas de papel, manaíta, tábua de cozinha e até tampa de panela, alcançando na feitura desses objetos um resultado impecável. Todo esse assunto aqui tratado deve ser examinado com a máxima atenção. Com as devidas adaptações nos pormenores, o soldado deve cumprir sua missão com o mesmo rigor do carpinteiro. Procure refletir sobre o que há de semelhança entre os mandamentos de um e de outro. Na formação do carpinteiro, é essencial a diligência para não errar na colocação de juntas, assim como ter cuidado no trato com a madeira, que ao ser alisada com a plana, não deve ser escoriada nem entortada. Se o leitor aspira a aprender esses mandamentos, é preciso que preste atenção a todo o conteúdo escrito nesse livro e que medite. Os 5 capítulos desse livro sobre a arte militar. Ao escrever esta obra, procurei dividi-la em 5 capítulos, correspondentes à terra, à água, ao fogo, ao vento e ao vácuo, a fim de expor as peculiaridades de cada um, bem como as suas vantagens. No capítulo da terra, expus em linhas gerais os mandamentos da arte militar e a razão de ser da minha escola Iti. É muito difícil alcançar os verdadeiros mandamentos apenas através da arte da esgrima, o Kenjutsu. É preciso conhecer desde o princípio até os detalhes mais sutis, partindo do superficial para o profundo, procurando atingir o imo das coisas, como que consolidando as bases estruturais de uma estrada reta. Dei ao meu primeiro capítulo o nome de terra, o começo da obra. No segundo capítulo, água. Tomo como base esse elemento que invoca no espírito humano a limpidez de sua imagem. Em seu estado líquido, a água toma de imediato a forma do seu recipiente, seja ele quadrado ou redondo, e torna-se uma gota como o oceano. A sua tonalidade é o azul, o mais puro. Aproveito a limpidez da água para escrever esse capítulo sobre a escola Iti. Uma vez dominados os princípios da arte de esgrimir e vencer, é possível derrotar qualquer adversário, não importa quem ele seja. Os mesmos princípios que permitem vencer um só homem podem ser aplicados na luta contra milhares e dezenas de milhares de inimigos. A tática militar de um comandante, que consiste em aplicar as regras das pequenas unidades às grandes unidades, é como esculpir a estátua de grandes dimensões de Buda a partir de uma miniatura. É difícil explicar em detalhes como se faz tudo isso. O princípio da arte militar tem como meta conhecer a unidade de uma coisa, e a partir de então, entender 10.000. Assim, em linhas gerais, procuro fazer com que o leitor possa entender a essência da escola Iti. No capítulo intitulado Água, no terceiro capítulo denominado Fogo, tenho como objetivo tratar dos combates. O fogo pode ser grande ou pequeno, mas possui sempre uma extraordinária força de transformação. O mesmo sucede com as batalhas, cujos mandamentos são iguais, tanto no combate de 1 contra 1, como nos confrontos de exércitos de 10.000 homens de cada lado. Qualquer situação precisa ser considerada tanto sob a óptica do conjunto, o grande, quanto dos pormenores, o pequeno. Apreende-se o conjunto facilmente, enquanto os detalhes só podem ser percebidos por um olho muito atento. Dependendo das circunstâncias, é impossível mudar repentinamente uma estratégia que envolve um contingente numeroso, ao passo que uma só pessoa pode tomar de súbito a decisão de mudar alguma coisa. Portanto, depende de um só espírito. Nesse caso, porém, é difícil perceber os pormenores. Deve-se, pois, fazer um exame crítico da situação. Este capítulo do fogo está exposto de maneira implícita que no duelo individual
A vitória ou a derrota acontecem com muita violência e rapidez, razão por que se exige treinamento constante, dia após dia, a fim de que haja o devido preparo para enfrentar de pronto qualquer emergência. Eis o ponto vital da arte militar e o motivo pelo qual escrevo sobre combates. Vitória e derrota, no capítulo do fogo. No capítulo 4, vento. Não abordo a minha escola Haiti, mas trato de outras escolas existentes. Ao mencionar o vento, faço referência tanto ao estilo antigo quanto ao atual, assim como ao estilo das diferentes famílias, e etc. Descrevo com clareza a arte militar e os feitos das demais escolas, daí porque escolhi o título Vento. Se conhecer bem os outros, é difícil conhecer a nós mesmos. No percurso de nossas vidas, encontramos sempre espíritos heréticos, que geram confusão, mesmo procurando cumprir com diligência os mandamentos. Se o espírito se afastar da essência da verdade, não estará seguindo corretamente os mandamentos. No obstante, o corpo acredite estar. Se não houver obediência estrita aos verdadeiros mandamentos, mesmo um pequeno desvio espiritual resultará posteriormente em grande distorção. É preciso refletir com muita clareza. Existem escolas que consideram a arte da esgrima a única arte militar. Trata-se, porém, de um equívoco. Segundo os princípios e técnicas da nossa arte militar, a esgrima ocupa lugar de destaque, mas não é a única. Neste capítulo do Vento, assim como expõe as características de outras escolas a fim de dá-las a conhecer, já que fala do vácuo, no capítulo 5, cabe indagar o que é o começo e o que é o fim. Desde que se adquire um determinado conhecimento ou teoria, é preciso desprender-se dele, conquistar a razão e dela afastar-se. Nos mandamentos da arte militar, eu encontro minha liberdade e consigo um poder superior dos outros. Chegado o momento propício, conheço o ritmo. Essa é a única maneira de alcançar o estágio espiritual na qual é possível esquecer que se tem uma espada na mão e a espada não sente a mão. Eis no que consistem os mandamentos do vácuo. Neste capítulo do vácuo, faço referência à minha experiência pessoal e à minha integração nos mandamentos da verdade. O nome Escola Ninto. Na classe dos samurais, tanto os comandantes quanto os soldados andam com 2 espadas à cintura, razão do nome Escola Ninto, ou das 2 espadas. Outrora, estas eram chamadas de Tachi, espada longa, e de Katana, espada. Hoje em dia são conhecidas como Katana e Wakizashi, espada curta, que na tradução literal significa portada à ilharga. Não há necessidade de dizer que todo samurai carrega 2 espadas. Em nosso país, faz parte dos mandamentos de samurai trazê-las à cintura, ainda que não se saiba mais por quê. Dei à minha escola o nome de Ninto Ichiryu, escola Ichi de 2 espadas, justamente para mostrar as vantagens do uso das 2 espadas. Além da lança e da naginata, a alabarda, figuram outras armas chamadas marginais ou complementares à espada. Segundo os preceitos da escola Ichi, o principiante precisa treinar com a espada longa e a espada curta nas 2 mãos, já que o correto manejo das 2 espadas constitui sua principal característica. No caso de sacrificar a vida em luta, é desejável usar todas as armas à nossa disposição. É contrário aos nossos princípios morrer sem utilizar as armas da cintura. Entretanto, tendo as espadas nas 2 mãos, é que quase impossível movimentá-las para a direita e para a esquerda com desenvoltura. Por isso, é necessário treinar o uso da espada longa como um só mão, excluído a lança, a naginata e outras armas maiores. Tanto a katana quanto a wakizashi são armas usadas como uma das mãos apenas. É difícil empunhar as 2 espadas quando se está a cavalo ou em corridas aceleradas. Em regiões pantanosas, em arrozais lamacentos, em trechos pedregosos, em subidas íngremes ou ainda no meio da multidão. Se o guerreiro porta na mão esquerda arco, lança ou outra arma, deve empunhar a espada longa na mão direita. Nesses casos, segurar a espada longa com ambas as mãos
não está de acordo com os nossos mandamentos. Na eventualidade de ser impossível abater o adversário com uma espada, então se deve usar as duas. Esta forma de aprendizado não deve ser encarada como perda de tempo. Primeiramente, é necessário aprender a brandir a espada longa com uma das mãos. Na nossa escola, mesmo tendo uma espada em cada mão, primeiro deve ser aprender a manejar bem com uma só arma. Na fase inicial de treinamento, qualquer aprendiz acha pesada a espada longa e sente dificuldade em brandi-la. Mas lembro ao iniciante que tudo é difícil no começo, seja esticar a corda de um arco, seja brandir uma naginata. Contudo, depois de estarmos familiarizados, o arco se torna poderoso e a própria espada longa, após o devido treinamento, se torna de fácil manejo, desde que se leve em conta a força dos mandamentos. Nos mandamentos da espada longa, o manejo rápido não é essencial, como se saberá no capítulo da água. A verdadeira orientação dos mandamentos da espada longa consiste em usá-la quando se dispõe de espaço amplo, deixando a espada curta para os espaços exíguos. Segundo os mandamentos da escola Nitō-Ichi, deve-se conquistar a vitória tanto com a espada longa como a curta. O importante é vencer, seja qual for o comprimento da arma. É mais vantajoso usar duas espadas do que uma no caso de enfrentar sozinho muitos adversários ou quando o inimigo está confinado em pequeno espaço, como no interior de uma casa. Não exporei todos os pormenores aqui. Ao leitor, cabe entender a partir de um caso 10.000 outros. Quando tiver dominado os mandamentos da arte militar, nada escapará à sua percepção. É preciso examinar e apreciar tudo isso. Conhecer as vantagens da expressão arte militar. Segundo os mandamentos, aquele que consegue manipular com destreza uma espada longa é tradicionalmente considerado mestre em arte militar. Os peritos das diferentes modalidades da arte marcial também recebem denominação própria. Aquele que atira bem com arco é chamado de arqueiro. O espingardeiro é o que sabe manejar bem a espingarda. O que domina os segredos da lança é lanceiro. E o que luta com a alabarda, naginata, chama-se alabardeiro. No entanto, os conhecedores dos mandamentos da espada longa ou da curta não são chamados de espadeiros, de espada longa ou curta. Por outro lado, o arco, a espingarda, a lança, a naginata, são todas armas de samurai e constam nos mandamentos da arte militar. Mas só a arte de lutar com a espada longa recebe a denominação especial de arte militar, Heiho, e com as justas razões. É que com as virtudes morais da espada longa é possível governar o país, educar-se a si próprio. Um único homem pode vencer 10, da mesma maneira que 100 podem triunfar sobre 1.000, e 1.000 derrotar 10.000. Na arte militar da escola Ichi, tanto 1 quanto 10.000 pessoas têm a mesma importância. Numa única pessoa estão contidas todas as leis do samurai. Os mandamentos do samurai não estão incluídos os confucionistas, os budistas, os atores de kabuki, os professores de etiqueta, os atores de teatro no. No entanto, mesmo trilhando um caminho diferente, se aprofundarem os conhecimentos, é possível que se chegue a compreendê-los. O importante é que o homem busque o aperfeiçoamento na sua área de atividade. Conhecer as vantagens de cada arma na arte militar. Existem ocasião e tempo apropriados para aplicar as vantagens, ou seja, a eficácia das armas militares. A espada curta, o wakizashi, serve para lutar em espaço restrito, com o inimigo bem próximo. Já a espada longa, de modo geral, pode ser usada em qualquer circunstância. A naginata parece inferior ao shushu em campo de batalha. Com o shushu se torna a iniciativa de ataque, ao passo que a naginata é mais empregada na defesa. Em condições de treinamentos idênticas, o shushu leva certa vantagem. Dependendo das circunstâncias,
contudo, tanto o Shuso quanto a Naginata são poucos eficientes contra inimigos na defensiva em recintos estreitos, como o interior de uma casa. Devem ser usados exclusivamente em campos de batalha, que são locais onde se mostram muito valiosos. No entanto, caso a pessoa se limite a aprender as vantagens do uso só dentro de casa, esquecendo da sua verdadeira função de arma de campo de batalha, perdendo-se em detalhes, deixando de lado os verdadeiros mandamentos, ambos se tornarão inúteis. O arco é uma arma estratégica no avanço ou no recuo dos exércitos. Apresenta muitas vantagens. Por exemplo, no caso de batalha campal, porquanto torna possível a tomada de iniciativa na ligação e movimentação de grupos de chuceiros e outras unidades de combate. Porém, constitui arma imprópria em cerco, a praças fortes ou quando o inimigo se encontra a uma distância superior a 40 metros. Hoje em dia, contudo, não só os arqueiros, mas também os homens das demais armas estão mais voltados para a aparência, negligenciando as qualidades efetivas indispensáveis ao combate real. Assim, o arco pouca eficiência oferece. Se a pessoa está no interior de uma fortaleza, a arma mais adequada é a espingarda. Em batalha campal, ela é muito vantajosa antes do início da luta corpo a corpo. Depois, a arma de fogo perde sua eficiência. Uma das vantagens do uso do arco é o fato de a flecha ser visível em sua trajetória. A bala da espingarda, por ser invisível, torna a arma menos eficaz. É preciso refletir muito sobre esse assunto. Quanto ao cavalo, é essencial que seja robusto e resistente, sem defeitos. Em suma, tal como as armas de guerra, também o cavalo deve estar em condições de combate para marchar de acordo com sua força. A espada longa e a wakizashi devem estar bem afiadas, o Shuso e a Naginata constantemente preparados para trespassar o inimigo. O arco e a espingarda precisam ser resistentes e bem conservados. A preferência que se tem por uma arma ou utensílio não deve ser discriminatória em relação aos outros. A valorização excessiva de um objeto resulta em ineficácia. Não se deve nunca imitar os outros, e sim possuir armas adequadas à própria capacidade. Nem os comandantes nem os soldados devem apreciar ou detestar em demasia certas coisas. É conveniente refletir bem em busca do aperfeiçoamento. Sobre o ritmo na arte militar. Em tudo que há no mundo existe ritmo particular, mas na arte militar dificilmente se consegue o ritmo apropriado sem intenso treinamento. Nas diferentes formas de arte, vamos encontrar manifestações do ritmo, por exemplo, na dança do teatro nu, nos instrumentos de corda e sopro dos menestréis, todos perfeitos na sua sincronização. Também nos mandamentos da arte militar, é preciso encontrar ritmo e sincronização, ou atirar com o arco ou a espingarda e até em montar um cavalo, tanto nas artes de um modo geral, como nas outras infinidades de manifestações, sejam elas de que natureza forem, não se devem desrespeitar o ritmo. Antes mesmo no vácuo invisível existe ritmo. No modo de vida do samurai, há ritmo, tanto na maneira como serve a seu senhor, como nos momentos de ascensão ou de queda na sua carreira, e ritmados ou não ritmados, são a combinação dos entalhes feitos no arco e na flecha com a corda. Nos mandamentos do comerciante, do mesmo modo, é o ritmo o fator determinante tanto para prosperar muito quanto para empobrecer. Em tudo deve-se distinguir bem o ritmo da ascensão e da queda. Na arte militar, existem diversos ritmos que merecem atenção. Em primeiro lugar, é fundamental a importância conhecer o ritmo concordante e discernir o ritmo discordante, destinado este último a desregular o ritmo respiratório do inimigo. Importante distinguir entre ritmos, os grandes e pequenos, ou os rápidos e os lentos, os ritmos corretos, o ritmo do intervalo e o ritmo contrário, que serve para quebrar o ritmo do adversário. Conhecê-los é essencial na arte militar. Sem esse conhecimento, a arte não poderá ser corretamente absorvida.
Dentro dos nossos mandamentos, vencemos em combate, sobretudo por conhecermos bem o ritmo do inimigo, contrapondo-lhe então um ritmo que ele jamais poderia esperar, criando um ritmo de vácuo nascido da sabedoria. Em todos os capítulos desse livro, registro principalmente a questão do ritmo. É preciso apreciar e aprender bem o que está escrito a respeito do ritmo, exercitando-se o suficiente para aprender tudo em profundidade, desde que se treine e pratique dia e noite as técnicas da arte militar da escola Iti, cujos fundamentos exponho aqui. As ideias naturalmente se ampliarão e assim os pressupostos básicos de minha escola se propagarão e ela poderá ser aplicada tanto nos combates de exército quanto nas lutas individuais. Pela primeira vez, isto está registrado aqui, nos 5 capítulos intitulados Terra, Água, Fogo, Vento e Vácuo. Aqueles que desejarem seguir a arte militar da minha escola devem observar sempre os seguintes mandamentos. 1. Evitar todo e qualquer pensamento perverso. 2. Treinar dentro dos preceitos da escola Nintoiti. 3. Conhecer muitas artes, não só a arte militar. 4. Compreender os mandamentos das diversas profissões. 5. Discernir as vantagens e as desvantagens que existem em todas as coisas. 6. Desenvolver a capacidade de discernir a verdade em todas as coisas. 7. Conhecer pela percepção instintiva coisas que não podem ser vistas. 8. Prestar atenção aos menores detalhes. 9. Nada fazer de inútil. É preciso ter em mente estes princípios gerais e treinar seguindo os mandamentos da arte militar. Mas estes mesmos mandamentos exigem que se tenha uma ampla visão das coisas. Sem isso, é difícil tornar-se perito em arte militar. Aquele que estiver pleno domínio sobre esse método não será derrotado, nem mesmo por 20 ou 30 inimigos. É necessário dedicar-se com afinco e constância e com a firme disposição de assimilar corretamente as técnicas da arte militar. Só assim será possível vencer seu adversário com as mãos e com os olhos enxergar melhor que os outros. Se por meio de um intenso treinamento puder dispor do seu corpo, a sua inteira vontade, então poderá vencer sozinho 20 ou 30 adversários com a força do seu próprio corpo. E se continuar os seus treinamentos com eficiência, evoluirá a ponto de vencê-los com a força do seu espírito, alcançando esse estágio, isto é, o de vencer com as mãos, os olhos, o corpo e o espírito, em outras palavras, física e espiritualmente, como poderá ser derrotado? Mas ainda, como a arte militar aplicada ao combate de exércitos triunfará por ter excelentes homens sob seu comando e por empregar numerosos contingentes sobre as suas ordens, vencerá no governo de uma província com os mandamentos de conduta pessoal correta, na sustentação do povo, na execução das leis da vida, por saber superar os outros em quaisquer circunstâncias com a aplicação correta dos mandamentos. Finalmente, ajudará a si próprio e a sua honra. São os mandamentos da arte militar. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva. Assim, você estará colaborando com esse canal. No mais, o meu muito obrigado e até.